Ok, a gente fala aqui do bairro Nossa Senhora de Lourdes, na casa da mãe do Ricardo Lemes Barpe, ele que foi morto no sábado pela companheira naquele homicídio que aconteceu no final de sábado, onde, segundo informações da Polícia Civil, a mulher utilizando uma faquinha de cozinha, aquela faquinha de serrinha, acabou atingindo o tórax do Ricardo. O Ricardo não resistiu aos ferimentos, provavelmente atingiu o coração, ele acabou falecendo. O Tiago Lemos, ele é irmão do Rick, né? Do Ricardo. Tiago, atendendo um pedido aqui feito pela família, estamos aqui hoje porque muitas inverdades estão sendo colocadas em relação ao Rick, né? Eu não vou dar boa tarde, nem bom dia, nem boa noite, porque é um momento de muita tristeza. Boa tarde. Pode deixar que eu seguro, Thiago. Tá tendo muita mentira sobre ele. Quem conhecia ele sabia a pessoa pura e sincera que ele era. Sabia que o quanto ele se dedicava para quem estava perto dele, que ele nunca tentou fazer mal. O que estão falando é mentira, que ele tentou agredir. Ele não conseguia nem se defender. Quem conhece sabe que ele tinha uma lesão no braço direito e ele era direito. E ele não tinha movimento do braço. Bem, Thiago, o Rick, como ele era conhecido por vocês, ele era um irmão que participava da vida familiar de vocês. A alegria dele era estar aqui. Ele chegava, ele brincava com todo mundo. Ele ficava triste se ele não conseguisse tirar um sorriso da gente. Ele não saía sem dizer um eu te amo, um abraço. Tiago, em relação ao que estão dizendo sobre foi encontrada uma quantidade de maconha, né, na casa do Ricardo que ela tinha alugado. Vocês estão indignados porque estão chamando ele de. Inclusive, a própria companhia disse que ele era traficante. Isso, ela tá acusando ele de tráfico, mas ela sabe também que ela usufruía junto com ele. Ele, um longo período, né? Ele usava substância, era o que acalmava ele e deixava ele relaxado. Até a conta da depressão ele usava. Ele acabou usufruindo bastante depois do acidente, que ele não conseguia mais trabalhar, ele não tinha muita dor no braço. Ele sofreu um acidente. Como é que foi isso? Quando que foi? Faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, ele sofreu um acidente de moto, onde ele trincou o principal osso do ombro dele. Então foi posto uma placa, o único movimento que ele fazia era esse. Só Ele com não o antebraço. conseguia mexer o braço, assim, o molejo que a gente tem ele não tinha, né? Se ele fizesse qualquer forcinha ali, ele tinha muita dor, né? Ele ficou em depressão. Ele entrou em depressão naquela época. Essa substância acalmava esse período difícil da vida dele. Isso. É o E que ela usava junto. ela usava junto. E ele não traficava. Não. Ele trabalhava? Ele trabalhava, essa semana ele estava indo comigo no serviço, ele gostava muito de soldar. Antes do acidente ele era soldador, né? E ele vinha para mim e ele falava que ele não conseguia mais soldar, então ele tinha um aposento, né? Por conta do braço dele era com o que ele sobrevivia, né? Até por conta dessa lesão, não tinha condições de também exercer. Qual que era a função dele antes do acidente? Ele era soldador. Era soldador. Então, portanto, utilizava-se muito o braço. Né? Sim, E como ele era destro, era o braço que ele mais utilizava. isso. Ele só ele não conseguia fazer nada, na verdade, não tinha nem como ele ter ameaçado ela, né? Naquele dia, naquele sábado agora, você estava aqui na tua casa? Sim, eu tava deitado. A avó veio me chamar que ele tinha mandado mensagem que ela tinha ido na casa e tava quebrando garrafa e eu cheguei lá, que nem quando eu cheguei depois. Tinha geladeira, tava fora do lugar, ele nunca teria força para mexer a geladeira do lugar. Tinha um pouco de sangue no chão e na porta, que eu acredito que ele deve ter caído e se levantado correndo, né, para pedir ajuda. Quando chegou, tem um vídeo, né, que a gente não postou e não estamos divulgando, até por causa
do respeito à família naquele momento. Ele sai de dentro da casa pedindo ajuda e logo após vem ela. Pouco tempo depois você chega, né? Há alguns vizinhos primeiro, depois você é o primeiro familiar a chegar no local. Quando você chega no local, ele já está caído. Isso, ele já estava caído. Quando eu cheguei, ele deu 2 suspiros e eu botei a mão no pescoço dele, eu senti o coração dele bater até que parou. E eu pedi para ela o que que ela tinha feito. Ela falou que ela não tinha feito nada. Ele morreu abraçado nela, que foi a maior prova de amor que ele poderia ter dado, foi essa, né? Ele amava muito ela. Ele morreu perdoando ela, né? Ele queria paz. Aquele dia ele tinha falado com um amigo dele que ele precisava de paz na vida dele. E ele sabe que para ele conseguir a paz, ele tinha que perdoar quem mais machucou ele. Bem, essa relação, ela era de briga? Era um relacionamento abusivo, né? Muitas vezes ela pediu para terminar e voltavam, ele pediu para terminar e voltavam. Até nesse fim de semana ele tinha comentado que ele queria ir embora, porque ele não aguentava mais. Ela falou que ia embora, chegava 3 horas da manhã na casa, ela falava que só ia buscar as coisas dela, ela deitava em cima da cama e não tinha quem tirava ela de lá. Há quanto tempo eles estavam juntos? Cerca de 1 ano, acredito eu, que era Uma relação longa, então, uma relação até mesmo curta, portanto, vai e vem, de uma relação bem complicada. Ela era praticamente 10 anos mais nova que ele. isso, 10 anos, As personalidades também bem diferentes. muito. E naquele dia, quando você liga para a ambulância, você não consegue explicar, você desiste e leva o seu irmão, você mesmo, para o hospital. Isso, eu tentei ligar, eu pedi se alguém tinha ligado, ninguém tinha feito nada ainda. Eu liguei para a ambulância e a mulher que me atendeu queria saber o que estava acontecendo. Eu falei, moço, eu preciso de uma ambulância aqui no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na frente do bar, né, que tinha um barzinho aqui do bairro. A moça queria que eu explicasse todo o ocorrido, o que estava acontecendo, quem que era. Tinha que fazer, e eu não aguentei porque eu estava vendo ele ali caído, né? Essa ligação foi para o bombeiro, Isso, eu liguei pro... 193. Isso, E com tanta pergunta, você acabou desistindo e levando ele para o hospital. Nesse trajeto até o Hospital São Paulo, ele já não tinha mais nenhum sinal. isso. E quando eu botei ele no carro, ela pediu para ir junto. Eu não queria que ela fosse, a mãe falou, deixa ela aí. Porque a gente pensava que não era nada. Vocês não sabiam naquele momento que era uma facada? Ela falou que ela tinha erguido a faca contra ele, que ele tinha ido para cima, mas nunca que ele ir para cima ia perfurar tanto daquele jeito. Ela alega, Tiago, legítima defesa, né? De que ele teria. Eles estavam discutindo por telefone, segundo que ela falou para o delegado. Ela foi até a casa aqui no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Quando chegou lá, a discussão começou. Ele foi para cima dela com uma. Para cima dela, ela pega uma faca e acaba atingindo o peito dele. Essa é a informação que também ela falou para você. Não, ela falou que ela tinha ido e ele foi para cima, ela tinha a faca na mão. Ela falou que ela só ergueu a faca, né? Mas tem o vídeo das câmeras de segurança mostra que a hora que ela chegou até ele sair correndo, pedindo ajuda, deu 3 minutos. Então, ela não tem o que eles terem discutido, ele tinha bloqueado ela, ele falou que ele ia embora, que ele não queria mais. Foi muito rápido. Ela chegou em menos de 13, em torno de 13 minutos, ele já estava saindo para fora pedindo ajuda. Isso. E vocês, para a polícia, esse pedido, e a polícia nessa investigação, é que os detalhes precisam ser respeitados. Que ele não traficava, eu convivo, ele era usuário, era depressivo, utilizava essa droga para amenizar a situação e que ele não tinha condições físicas devido à lesão que ele tinha de provocar, de agredir, mexer geladeira. Isso, ele não tinha força. E tudo que a gente ia pedir, ele malemar conseguia fazer com o braço esquerdo, porque o direito ele não tinha força nenhuma, né? E a personalidade do Rick? Tu já falou no começo que ele era um cara alegre, divertido, mas ele era um cara tranquilo? Sim, tranquilo. Ele nunca teve uma passagem pela polícia, ele nunca teve um histórico de briga, ele nunca teve um histórico de nada. Ele era tranquilo, ele era na dele, ele gostava de brincar, ele gostava de dar risada. Quando ele estava desanimado, ele ia
ficava no cantinho dele, ele assistia, ele ficava tranquilo, né? Ou ele vinha, quando ele não estava bem, ele vinha me pedir ajuda. Ela nunca reclamou para vocês que ele agredia ela. Não, Nunca teve um boletim de ocorrência contra ele. ele nunca teve um boletim de ocorrência. Então, essas acusações a família acha muito injusta. Ela vinha, ela falava que ele era ruim, a gente não sempre ficou praticamente do lado dela, mas ele falava, gente, ela não é o anjo que vocês acreditam que ela é. E ele falava para os amigos dele, eu tenho medo da minha mulher, eu tenho medo que ela me mate. Ele falava, mas ele não falava pra gente. Depois do ocorrido, depois da. Ela chegou aí no velório dele? Não, no velório não, porque no sábado à noite ela ficou presa, né? Mas diz que ela foi solta no domingo à tarde. Depois da audiência de custódia em Chapecó, ela acabou sendo libertada. Então não deu tempo de chegar no velório. Mas depois disso não teve mais relação nenhuma com ela. Não. Qual o sentimento da família para com a ex-mulher do teu irmão? A gente perdoa, mas a justiça de Deus vai ser feita. Se a do homem falhar, a de Deus não vai falhar nunca. Mas mesmo assim, querem a justiça, que seja feita a justiça, que realmente, que a verdade seja colocada, né? Isso. Ela sabe que a gente tem princípios cristãos. Então, ele morreu perdoando, a gente não pode julgar. E quando eu falo a verdade, que a verdade seja ou a verdade dela, que seja confirmado que foi uma legítima defesa, ou a verdade da família, que não acredita que o Rick teria tido esse comportamento de tentar agredir contra ela, em virtude que ele já queria uma separação. Eles já estavam separados nesse momento ou ainda não? Eu acredito que sim, porque ela vinha falava que ela só queria as coisas dela, né? Mas no dia E ela morava com quem nesse momento? No sábado, ela morava ali com os pais, não sabe disso? eu não sei porque um pouco ela vinha, ela ficava com ele, um pouco com a mãe, um pouco com a avó, ela falava. A gente não sabia o paradeiro fixo dela, né? Ele alugou a casa ali, tudo para ele viver com ela, que ele falava que ele queria construir uma família. Ela tem uma menininha, ele falava que ele queria cuidar da menininha, queria ser um pai para ela. Bem, para encerrar, Tiago, a gente não os procurou, vocês nos procuraram, né? Você, sem ódio no coração, né? O Tiago, eu conheço a família cristã maravilhosa, o Tiago, o Rick eu não conhecia, mas para a gente encerrar, o que tu falaria para as pessoas que muitas vezes falam do que não sabem, né? Essas críticas de pessoas dizendo agredindo, né, o seu irmão, o que você falaria? Para encerrar, qual seria a sua manifestação e objetivo dessa entrevista? Que o que estão falando é mentira, que primeiramente eles teriam que ter conhecido a pessoa que ele era. Que é muito... Estão julgando ele como o vilão da história e ele foi só uma vítima, né? Tiago, o que a gente pode dizer para vocês agora é que o luto já está acontecendo, a saudade vai aumentar, mas que Deus esteja no coração de vocês, Jesus Cristo, para que vocês possam superar gradativamente. É o processo do luto, todo mundo que perdeu alguém, e da maneira que vocês perderam o Rick, né? Da forma que foi. Obviamente que o desespero chega à noite, não consegue dormir, a tua mãe deve estar abaladíssima com o que aconteceu, né? Mas que Deus conforte o coração de vocês. Amém. Tiago Lemes, irmão do Ricardo Lemes Barp, 28 anos, que morreu na tarde de sábado, finalzinho da tarde, agredido pela própria companheira, numa casa alugada aqui no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Ela alega, inclusive nós estamos à disposição também. Qual o primeiro nome dela? Giovana. Que a Giovana possa também utilizar esse espaço para se manifestar, o advogado de defesa. Nós também vamos procurar o Dr. Vinícius, que é o delegado responsável, para a gente atualizar informações sobre esse caso. Mas estamos à disposição também
do lado da Giovana, mas solidários ao Tiago, à mãe dele, a toda a família e, como ele colocou muito bem, o irmão não era traficante de drogas, ele usava, né? E como ele tinha uma deficiência no braço direito, ele era destro, segundo o próprio Tiago, o irmão, ele não teria condições de provocar, de mexer uma geladeira como estava mexida e, e que querem justiça, que a polícia se atente aos detalhes nesse caso tão difícil para a própria polícia, mas imagina para quem perdeu um ente querido, um irmão, um filho, um neto, numa tragédia como aconteceu no sábado. Rede Princesa, sempre junto com a comunidade.